Oi, pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Essa semana estreou mais um filme do senhor Leonardo DiCaprio e é mais um daqueles filmes de 3 horas que com certeza vai concorrer em alguma categoria do Oscar. O filme Uma Batalha Após a Outra, do diretor Paul Thomas Anderson, tem 2 horas e 50, que conta a história de um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida, que é resgatar a sua filha. Então, com isso, eu parei para refletir que já faz um tempo que o Leozinho está numa nova fase, uma nova vibe, né, de filmes longos com papéis extremamente marcantes. Então, vem comigo viajar, né, mais um pouco nessa teoria, para não falar que eu tô sozinha nessa. Bom, não sei se é só eu que penso assim, mas parece que o Leonardo DiCaprio entrou numa nova era, entre aspas, né, da sua carreira, focada em ser mais seletivo e em desacelerar o ritmo de trabalho, né, aceitando apenas projetos que considera imperdíveis. A gente pode pensar que talvez essa mudança seja impulsionada pela chegada dos 50 anos dele, né, e por um desejo de maior honestidade e foco nas obras de arte que perduram, em vez de apenas focar em ficar em alta ou mais famoso do que ele já é, né. Então agora a gente vê ele atuando uma vez por ano ou a cada 2 anos, e sempre são filmes com mais de 3 horas, né, ou até 3 horas de duração, e com o seu personagem tendo uma profundidade muito grande, com um tom dramático que é digno de Oscar, né, digno de várias premiações. Eu acho que esse padrão começou principalmente depois do Regresso, que finalmente deu o tão esperado Oscar pra ele. Foi um ano que todo mundo comemorou, né, eu lembro que eu tava assistindo o Oscar nessa época e eu escutei muitas pessoas gritando em outras janelas dos prédios da frente. Então, assim, foi realmente um ano que marcou muito a carreira dele. Mas ele já estava alguns anos antes vindo com esse padrão de filmes mais longos, né? Porque, sim, gente, pasmem, ele nunca tinha ganhado um Oscar pelos filmes que ele fez. E olha que ele já é famoso faz muito tempo, desde a juventude dele. Bom, mas falando um pouco do Leonardo DiCaprio, né, da carreira dele, ele que é um homem que já foi galã e crush de muitos adolescentes na época que ele era novinho, inclusive o meu, gente, quando eu assisti Titanic pela primeira vez, eu lembro até hoje que eu me apaixonei por ele. Eu sempre fui apaixonada pelo Leonardo DiCaprio quando eu era novinha, e até inclusive teve uma época, acho que foi na época da pandemia, que eu tava meio assim, sem muitas coisas pra fazer, né, porque a gente tava em casa, então eu comecei a maratonar vários filmes do Leonardo DiCaprio que eu ainda não tinha assistido, porque tem os clássicos que eu já vou comentar aqui, mas tem uns que não ficaram tão famosos assim, né, não comentavam muito sobre eles. Ele também é um homem muito zoado por só namorar mulheres muito mais novas que ele, né, porque ele já é um senhor aí de 50 anos, e ele namora mulheres mais novas do que eu, gente. Olha, eu tenho 30 anos, né, revelei minha idade aqui agora, mas ele namora, tipo, mulheres assim, sabe, ali, mais nova que 30. Então, assim, ele é muito zoado por causa disso. Mas ele também é muito admirado por ser um ambientalista que se preocupa e sempre está à frente de questões ambientais, e é um defensor dedicado do meio ambiente, e até já foi elogiado por vários grupos ambientalistas e instituições pelo seu trabalho, incluindo, olha só, a ONU, que nomeou ele como seu representante das alterações climáticas em 2014. Mas quando você fala do Leonardo DiCaprio, sempre vem na cabeça as principais obras que ele fez. Igual eu falei, ele já fez vários filmes, mas tem aquelas obras que são as mais famosas dele, né, que marcaram a carreira dele. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar que marcou a carreira dele, né, foi Titanic, um filme onde muitas pessoas se apaixonaram por ele na época. Daí logo depois teve Romeu e Julieta, que ele ainda tava naquela fase novinha dele, onde muita gente tinha crush nele. Aí depois ele fez O Homem da Máscara de Ferro, muito famoso também, A Praia, Gangue de Nova York, Prenda-me Se For Capaz, que foi um dos filmes que eu assisti na época da pandemia, quando eu maratonei, e é muito bom, muito legal. Nossa, eu adorei o papel dele nesse filme. O Aviador, Diamante de Sangue, e daí em 2010, A Ilha do Medo. Só que logo após A Ilha do Medo, no mesmo ano, ele começou essa nova era, né? O Leozinho começou uma nova fase da vida dele, e ele parou de fazer filmes blockbusters, que eles são considerados, né, blockbusters, e fez filmes mais longos e com personagens marcantes. Então tivemos pela primeira vez A Origem. Olha só, gente, ele saiu no mesmo ano, ele é de 2010, assim como A Ilha do Medo. Então, se você for ver esses dois filmes, eles têm características muito diferentes. A Ilha do Medo, na minha opinião, ele é um filme um pouco mais genérico, mais
Mas A Origem, gente, é um filme que eu lembro que quando eu assisti, tipo, explodiu minha mente, sabe? Muitas coisas pra quem lembra daquela questão dele ficar girando aquele... Eu esqueço o nome, mas é como se fosse um peão, né? Mas acho que tem um outro nome pra aquele peãozinho lá. É um peão que ele nunca para de rodar. Vale muito a pena, eu recomendo demais esse filme. É um filme que ele é longo, mas assim, ao mesmo tempo explode a sua cabeça e no final você fica what the fuck? E daí parece que ele só começou a fazer filmes assim, que no final você ficava tipo what the fuck, sabe? Depois veio Django, que confesso que pra mim foi um filme muito, muito difícil de assistir. Eu terminei assim, nossa, mas foi sofrido terminar, porque ele é muito cansativo, daí começou, eu acho que essa nova era do Leozinho começou a vir com filmes um pouco mais cansativos, dependendo da temática, sabe? Mas eu admiro muito ele como ator, né? E gosto muito de assistir as obras dele. Aí depois de Django veio O Grande Gatsby. Teve também O Lobo de Wall Street, que começou a falar assim, nossa, será que o Leozinho, acho que ele merece um Oscar, porque ele sempre tá fazendo papéis assim. Aí no ano seguinte veio O Regresso, né? Quando ele finalmente foi indicado ao Oscar, porque até então, gente, ele nunca tinha ganhado nada, né? Acho que nem em outras categorias. Daí O Regresso, acho que deu um chance na vida dele, deu, né, uma bombada, assim, e a partir disso, todos os filmes que o Leonardo DiCaprio fazia, sempre a galera falava assim, nossa, mano, tem que indicar ele pro Oscar, pra qualquer, sabe, tipo assim, ator principal, coadjuvante, né, quando às vezes tem outros, assim, que ele não é o principal, porque a atuação dele tá incrível, ele tá, tipo, ele sempre foi, ele nunca deixou de ser, na verdade, né, que ele sempre foi, ele nunca deixou de ser aquele ator bom que ele sempre foi, né, que a gente teve O Regresso, que daí ele ganhou o Oscar, tivemos Era Uma Vez em Hollywood, aí na época da pandemia, né, logo depois veio Não Olhe Pra Cima, que eu lembro que a gente assistiu na época da pandemia, e tem tudo a ver com o que tava acontecendo, não tudo a ver, mas assim, a gente tava numa época que pra gente não tinha muita solução, né, que o mundo parecia que ia acabar em Covid, e no filme tem muito essa crítica, né, tipo assim, dos governantes não ligarem pro que está acontecendo, no caso de Não Olhe Pra Cima, essas são as questões climáticas, né, e na verdade é o que a gente passa hoje em dia com questão de aquecimento global, enfim, tal. Esse filme é muito bom, dividiu muitas opiniões de galera que não concorda, né, com o filme, que não concorda com essas questões, e a galera que fala assim, meu, isso é um filme pra dar um tapa na cara de muita gente, né. Aí logo depois ele fez Assassino da Lua das Flores, que eu tinha certeza absoluta que ele ia levar Oscar, mas acabou não levando. E agora nesse ano, né, saiu essa semana o novo filme dele, Uma Batalha Após a Outra, e assim, eu acho, né, na verdade eu tenho certeza absoluta que vai concorrer ao Oscar, né, em alguma categoria, porque o Leonardo DiCaprio agora só tá fazendo filmes assim. Mas agora eu quero saber de você que está aí do outro lado me ouvindo, se você concorda com tudo isso que eu falei, se é loucura da minha cabeça, Leonardo DiCaprio não está nessa nova era, é só, tipo, pura coincidência. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo, fala pra mim qual filme do Leonardo DiCaprio que você mais gosta, ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast, e te vejo no próximo Expresso. Tchau, tchau!